Então fala galera, aqui é o João, muito bem, nesse vídeo eu estou voltando aqui com esse meu projeto aqui desse canal, em que eu vou trazer a medicina na prática para vocês, tudo aquilo que eu aprendo, né, durante a faculdade, tudo aquilo que eu, deixa eu aumentar o vídeo aqui, tudo aquilo que eu vou desenvolvendo, as habilidades que eu vou desenvolvendo de forma bem teórica mesmo, né, não dá para trazer necessariamente a prática aqui com, por exemplo, não tem como eu trazer uma história clínica para vocês, porque isso quem vai fazer são vocês, né, então a parte teórica aqui é isso que eu pretendo trabalhar aqui nesse canal, e é lógico que eu vou trazer alguns estudos práticos também, como já tem no canal meu estudo prático de punção venosa. Vocês podem fazer de modo semelhante, mas a prática mesmo é só com vocês aí, beleza? Eu tô voltando aqui com esse canal, porque eu já entrei no segundo ano da faculdade, e eu tô bem animado assim, tô bem mais organizado também para gravar o conteúdo aqui para vocês, e para contribuir com a trajetória de todo mundo que estiver assistindo esses vídeos, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre história clínica, né, sobre como redigir uma história clínica no contexto da medicina, pensando num profissional médico, e eu tenho algumas considerações para trazer. Eu vou trazer a parte 1 aqui, que vai basear ali na parte da introdução, né, da identificação do paciente, que são alguns pontos que devem ser considerados, e eu tenho algumas ideias aqui também para passar para vocês sobre a importância da história clínica também, beleza? Eu vou diminuir aqui minha tela. E vamos lá, vamos para o conteúdo, beleza? Aqui história clínica, João Pedro Barreto. Então, por onde começar? A gente sabe que a história clínica é aquela parte do exame, né, que já faz parte do exame, em que 80% do diagnóstico médico vai estar amparado na história clínica. Então, para você construir uma história clínica de qualidade, você deve pensar em uma sequência correta a ser considerada, a ser pontuada. E tem algumas considerações acerca da história clínica também. As perguntas que você faz numa história clínica, elas não podem ser mecânicas. Por quê? Você não pode trazer uma ideia de interrogatório para o paciente. Então você tem que trazer uma fluidez, você tem que demonstrar uma certa confiança, porque a história clínica é onde você muitas vezes pode lidar com e trazer, né, temas que são constrangedores, né? Pode rolar muitas vezes ali, rolar de acontecer, né? Muitas vezes a expressão, o compartilhamento de segredos que o paciente vai trazer. Então, se ele não sentir confiança em você, já no começo da história clínica, já no começo ali de como você se porta, como você está vestido, como você fala, como você conduz a entrevista, você já pode meio que acabar com isso, entendeu? Então, você tem que fazer uma sequência correta, não pode ter perguntas mecânicas, você tem que demonstrar confiança, fluidez, e tem que ser num ambiente acolhedor. Então, você tem que considerar tudo isso antes de começar, beleza? Então, esses são os primeiros pontos que você deve pontuar para começar numa história clínica. Além disso, pensando na história clínica mesmo, aqui na ESCS a gente faz de modo, né, manuscrito mesmo, e a gente faz ela completa no primeiro e no segundo ano. Eu estou no segundo ano, então vou fazer ela completa e é ela que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente tem que pensar primeiro numa história clínica em que você pontua a data, o local onde você está e a hora, né? Porque você precisa saber a data em que você está colhendo aquela história clínica, o local onde isso está acontecendo e a hora, o horário que você está acontecendo. Porque muitas vezes o paciente de 7 horas da manhã pode ser um paciente completamente, entre aspas, diferente de um paciente 5 horas da tarde, justamente porque algumas coisas já podem ter mudado nesse aspecto, né? Nesse meio período. Deixa meu cachorro tá latindo aqui. Enfim, vamos lá, não vou parar a aula não. Então, essa é a primeira coisa a ser considerada, né? A data, o local e a hora. Posteriormente, depois que você considerar tudo isso, você tem que partir para a identificação. E a identificação já fala muita coisa, né? O próprio nome já diz, dessa segunda parte, que é a identificação. Você tem que saber o nome do paciente, a idade do paciente, o sexo do paciente, o estado civil, a profissão que ele atua, a procedência, de onde ele vem, a naturalidade dele, ele nasceu naquela região, quanto tempo ele está naquela região. Qual a profissão dele, né? Não sei se eu já falei. O nível de escolaridade é muito importante, a religião, o leito em que ele está, o quarto em que ele está. Isso tudo é muito importante, deve ser considerado porque faz parte de uma história clínica bem feita. A identificação é essencial. Uma vez que, por exemplo, você erra a identificação, algum item da identificação, você já compromete toda a sua história clínica, porque algo ali pode transformar toda a abordagem médica, a abordagem ali dos profissionais que vão estar lidando com aquele paciente. Então, essa parte do local, a hora e a data é essencial, e a identificação também. Por quê? Porque é a partir disso que a gente vai conhecer o paciente, né? Dessa parte inicial. Então, eu pontuei aqui. Então, a gente tem a data, a hora e o local onde acontece, né? A identificação, então, pode ser o nome de registro ou o nome social do paciente. A gente sabe que está ficando cada vez mais, entre aspas, comum, frequente, né? Pacientes com nome social, né? Tendo em vista ali questão de
ser transgênero, algo nesse sentido. A idade do paciente é importante porque se for um paciente, por exemplo, que é menor de idade, a abordagem já muda, já tem que envolver ali o contexto dos pais. Se for um paciente, por exemplo, que é idoso e já não tem muita consciência, sua consciência está comprometida ali, né? Orientação em tempo e espaço e tudo mais, já é algo a ser considerado também já aqui na identificação, porque vai envolver a abordagem ali de outros cuidadores e tudo mais. Identidade de gênero, né? Sexo biológico, como eu abordei aqui, raça, cor. Entendeu? A gente sabe que muitas doenças têm prevalência ali em pessoas que são negras, então é importante saber. Estado civil, já pensando em muitas vezes uma rede de apoio ali para aquele paciente, né, se o paciente é casado ou não. A profissão, ou ocupação atual, isso é importante porque muitas vezes a gente consegue determinar ali com a profissão a capacidade, muitas vezes, cognitiva do paciente. Você vai tratar de modo muito diferente, isso não é discriminatório nem nada, é só pensando ali em abordagem com o paciente. Um paciente, por exemplo, que é juiz, de um paciente que é pedreiro, sabe? Você vai ter uma conversa diferente com eles, porque são níveis de escolaridade diferentes, são profissões diferentes que devem ser consideradas, entendeu? Nível ali do vocabulário e tudo mais, então isso deve ser considerado e pontuado. Tem a naturalidade, né, saber de onde ele veio, se ele é brasileiro ou não, a procedência da onde ele veio, se ele veio de outro hospital ou se ele está vindo direto da casa para o hospital ali onde você está atendendo ele, onde você está colhendo a história clínica, onde é que ele mora. Isso aqui é extremamente importante porque aqui no DF a gente tem regiões tanto que são constituídas de mansões, como o Parkway, e a gente tem regiões também que não tem nem saneamento básico, então, como estrutural. Então a gente tem que saber exatamente onde é que ele mora, porque isso vai falar muito sobre o contexto também do paciente, né, toda a questão de saneamento básico, escolaridade, enfim. Tempo de permanência na cidade, então é o tempo de permanência, por exemplo, que a gente está aqui no Distrito Federal, é o tempo de permanência aqui no DF. Eu estou no Distrito Federal há 10 anos. Isso já vai influenciar, porque a gente sabe que, por exemplo, o DF, Brasília, aqui a gente tem um clima muito seco, então ele pode estar adaptado a esse clima. Se ele veio lá da Paraíba, por exemplo, ele já e está aqui na cidade há um mês, a gente pode estar lidando com um paciente que ainda está se acostumando com a cidade, enfim, uma série de coisas. A religião é muito importante, porque a gente considera ali os fatores da religião como redes de apoio também, né? Algo que a gente pode lançar a mão aí frente a um paciente que está passando por um processo difícil, de doença e tudo mais. Saber a religião dele é importante, até para esse amparo que ele pode ter. Plano de saúde, convênio, por mais que muitas vezes a gente vá aprender ali no contexto do SUS e muitos pacientes não têm convênio, outros têm convênio, mas que o convênio não cobre aquela doença específica que ele está passando ou aquele tempo de internação que ele está vivendo. Por isso que é importante saber se ele tem um plano de saúde ou um convênio, até para um tratamento ambulatorial, caso ele receba alta, entendeu? Então é importante saber o plano, o convênio e o quarto e o leito, onde é que ele está localizado, qual leito por exemplo, no Agarram, que é o hospital aqui da Asa Norte, que o pessoal da ESCS vai, às vezes o mesmo quarto tem, tipo, 4 leitos, entendeu? Então é importante a gente saber qual quarto e qual leito específico o paciente está. Então eu queria trazer isso nesse vídeo, um vídeo bem rápido, bem direto mesmo ao ponto, sobre por onde começar numa história clínica. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Se faltou alguma coisa, se eu falei rápido demais, se, sei lá, foi algo que não ficou legal, vocês comentem aí. E se tiver mais alguma coisa também que vocês acham que é muito importante ter na identificação que eu não trouxe, vocês comentem aí também que eu respondo todos os comentários, beleza? Então tamo junto, galera. É isso, até o próximo vídeo.